Vamos mentalizando a nossa casa com uma cúpula de luz brilhante. Essa luz vai se espalhando e penetrando todos os objetos, transpondo as paredes. Vamos mentalizando cada espaço dentro do menor espaço existente no nosso lar e passando essa luz por dentro de cada átomo, de cada molécula, pois sabemos que o mundo espiritual é infinitamente mais amplo do que a grosseira matéria que nós enxergamos. Vamos mentalizando a nossa casa, iluminada por essa luz de Jesus que nos ilumina todos os dias, mesmo não percebendo, Ele está sempre ao nosso lado, com muito amor, com muita harmonia. Jesus nos ampara e nos dá força para passarmos pelas provações de cada dia, de pequenas lutas que vencemos, muitas vezes sem sabermos ao certo que a estamos vencendo. Vamos vibrando muito amor, vamos mentalizando sobre nós uma cúpula de luz brilhante que nos fortalece, que nos ilumina, que faz a limpeza das energias mais pesadas que possam estar junto de nós. Vamos mentalizando essa energia que nos acolhe e é enviada pelo Divino Mestre. Vamos mentalizando essa cúpula que vai se formando sobre o nosso corpo material, para que ela filtre as energias pesadas que acumulamos decorrente de alimentação inapropriada, decorrente de medicamentos, de pensamentos e até de sentimentos, pois sabemos que, como seres em evolução, ainda necessitamos muito para chegarmos próximos dos nossos irmãos que amamos e que seguimos os exemplos como nosso Mestre Jesus. Vamos mentalizando essa luz, retirando o medo, a angústia, o sofrimento e multiplicando o sentimento de fé. Esse sentimento que nos une, que nos dá a certeza de que o trabalho que nos propomos chegará àqueles corações em sofrimento, em provas maiores que a nossa. Vamos mentalizando do centro do nosso peito uma rosa que vai brilhando, intensa, iluminada, e desta rosa um canal de luz nos liga ao Grupo Espírita Razim, a casa de Razim que nos acolhe, que nos ilumina na nossa tarefa proposta de auxiliar ao próximo de uma maneira simples e humilde, que possamos ser os companheiros do Divino Mestre nesta tarde, levando a todos os corações que estiverem ligados a nós o amparo espiritual e material, se for permitido. Que possamos nesse instante mentalizar uma cascata de luz nos envolvendo,
e chegando até o grupo espírita Razim, ele vai iluminando e limpando a casa. Nós vamos nos transportando até lá, em desdobramento, vamos vibrando uma luz intensa no centro da sala que nos acolhe frequentemente, para a partir deste ponto compartilharmos os ensinamentos de Jesus, que disse, que nos assegurou que onde 2 ou mais pessoas se reunissem em seu nome, lá ele estaria presente. Temos a certeza que ele está junto de nós neste momento e durante todo o permanecer do nosso sentimento de amor e de doação. Vamos vibrando uma luz intensa que vai circulando pela casa, formando como se fosse um vórtice de energia. E esse vórtice luminoso vai se espalhando, envolvendo toda a casa física, se espalhando pelo plano espiritual, limpando os arredores da casa, ao mesmo tempo que vai levando energia de amor e de cura, vai recolhendo as energias pesadas que vão sendo centralizadas e canalizadas para o centro da Terra, onde é feita a transmutação dessa energia. Vamos mentalizando esse vórtice de luz, crescendo e se expandindo até o plano espiritual, envolvendo o hospital, montado no plano espiritual, acima do Razim, nas suas proximidades astrais, e onde são acolhidos todos os irmãos que estão sendo tratados, especialmente aqueles companheiros que nos procuram a cada sábado para o auxílio, com a esperança e a fé em Deus, com a esperança no Divino Mestre e nas suas palavras, que é o bálsamo confortador dos corações em sofrimento. Vamos mentalizando o nosso Mestre Jesus ao nosso lado e lembrando das suas palavras. Mais do que repeti-las, nós vamos neste instante sentindo-as, partindo de nós com todo o sentimento que tivermos condições de emanar. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai, Senhor, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair ante as tentações, mas livra-nos, Senhor, de todo o mal, porque teu é o reino, o poder e a glória hoje e para todos sempre. E assim vamos tranquilamente, retornando, mantendo o nosso clima de amor, de família cristã reunida em nome do Mestre, para as palavras, reflexão das palavras e dos ensinamentos deixados por ele e por todos esses irmãos que vêm incessantemente em nosso socorro, como espíritos de luz que são, pois, mesmo negando a sua luminosidade, sabemos que dentro da nossa condição espiritual são companheiros de longa jornada que, como irmãos, nos amparam. Hoje nós vamos fazer uma discussão, uma reflexão sobre a prece. A prece é para nós algo recomendado
e feito por muitos desde que nos conhecemos neste planeta. Quem sabe até anterior a ele para alguns. Apesar de muitas vezes sermos testados na nossa confiança, na nossa fé, sermos testados se somos capazes de acreditar em nós mesmos. E essa fé, essa crença que nós procuramos, esse auxílio que nós necessitamos, nos vem muitas vezes de formas diferentes daquelas que nós costumamos esperar em geral. Porque quando fazemos as preces, muitas vezes queremos uma solução pronta, queremos que o mal, que a necessidade seja simplesmente eliminada da nossa vida e no seu lugar seja colocado uma solução mágica. Essa solução, em geral, não passa pela nossa ação. Esperamos sempre que Deus, como Pai, traga de maneira fácil, de mãos beijadas, a solução para os nossos problemas. Mas em nenhum momento, ninguém jamais disse-nos que Deus substituiria as provas, as provações que nós temos pelas palavras, pelos atos, por soluções que fossem mágicas, soluções que não dependessem de nós. O nosso próprio Mestre Jesus passou pelas mesmas provações que nós passamos e de uma maneira simples e direta, ele exemplificou. E exemplificou, inclusive, a necessidade da prece. Essa necessidade, ela foi percebida, foi vista por nós, inclusive, nos seus momentos mais difíceis, em que ele poderia simplesmente pedir a Deus que fossem removidas as provas do seu caminho, mas ao invés disso, ele pediu força e luz. Um problema que nós temos com as preces, às vezes, na forma errada de interpretarmos, é que acreditamos que Deus, conhecendo todas as nossas dificuldades, não necessitaríamos de pedir nada a Ele, deixando sob a sua responsabilidade até aquilo que merecemos ou que precisamos. Mas vejam, é tão difícil isso que nós mesmos não sabemos às vezes o que precisamos ou o que queremos. Se chegassem a nós nesse instante e falasse: diga-me uma única coisa que você gostaria de receber sem limite, nós provavelmente demoraríamos, sabendo que é apenas uma, horas tentando decidir essa coisa, esse bem que receberíamos. Também acreditamos, em alguns momentos, que tudo que nos acontece é de nosso merecimento, seja bom ou ruim. E sendo ruim, como nós merecemos passar por aquilo, não podemos pedir a Deus o auxílio. Não podemos pedir
o amparo de ninguém em nenhum momento, para que aquele problema possa ser diminuído, minimizado, resolvido. Como se essa lei fosse impossível de ser alterada. Na verdade, as leis chamadas leis do karma, do dharma, ação e reação, causa e efeito, são leis universais e não podem realmente ser alteradas, pois se Deus fosse alterá-las a cada prece recebida, não haveria uma organização, porque cada um pede segundo os seus interesses. Mas o que nós podemos sempre pedir é a força para, naquele momento, nós resolvermos da melhor maneira aquele problema, passarmos da maneira melhor por aquela prova. Isso está sempre ao nosso alcance. Certa vez, Pedro perguntou se Deus ouvia todas as orações que chegavam até ele. Ele perguntou a Jesus e Jesus assegurou que sim. Afinal, como diz aquela passagem, qual é o pai que seu filho pedindo pão, ele lhe dará pedra? Se nós, que não somos perfeitos, temos essa vontade de auxiliar, de amparar aos nossos filhos, aqueles entes queridos que amamos, quem dirá Deus, nosso Criador, nosso Pai maior? Também temos que lembrar, muitas vezes, que o desespero pode nos bater ao coração, porque parece-nos que dentro da matéria não existe solução para o nosso problema. Um caso interessante, que é do livro Chico de Francisco, de Adelino da Silveira, e uma mulher amiga de Chico foi até ele para se despedir, pois os médicos tinham lhe dito que não havia nada mais a fazer e que ela morreria em breve. Chegando até Chico e se despedindo, dizendo que tinha vindo apenas se despedir, sem nenhuma intenção de pedir o seu auxílio, o Chico lhe disse: é verdade, do lado de cá realmente pode não ter nenhuma solução, mas e do lado de lá? Então, recomendou a ela que orasse. Ela saiu, foi embora e realmente fez o que Chico tinha recomendado, que foi começar a orar. Apenas 3 dias depois, ela sonhou que Bezerra de Menezes tinha visitado durante o sono e feito uma cirurgia. Ao acordar, o seu travesseiro estava cheio de sangue. E realmente ela tinha sofrido uma cirurgia espiritual naquela noite. E, a partir de então, o seu mal, a sua doença foi curada, apenas através da oração que ela fez. Orar é, antes de mais nada, um gesto de humildade. Muitas vezes nós temos dúvidas, inclusive, o que é orar, como orar. João perguntou para Jesus se como deveria ser a oração, porque muitas das religiões ensinam a fazer orações de maneiras diferentes. Então João perguntou se deveria ser um gesto, um ato de louvor ou de súplica. Ou seja, nós só agradecemos a Deus ou nós só pedimos a Deus? Jesus disse que aquele que só louva pode ser preguiçoso e aquele que só pede é ignorante. Que o verdadeiro é aquele que trabalha pela mão
pelo pensamento. Este sim é que sabe orar. Além dele ter um pensamento positivo, ele também tem ações positivas. Ele não vive apenas no campo da matéria e do campo dos pensamentos. Inclusive, nós temos que lembrar que, segundo o nosso conhecimento, tudo que vai acontecer, tudo que existe no universo, até o próprio universo, antes dele existir como matéria, ele foi criado no pensamento. Nada que fazemos existe antes do pensar. Portanto, o nosso pensamento é extremamente importante para nós. O nosso pensamento cria ou destrói as nossas oportunidades de vida. E a oração é o meio que nós utilizamos, que nós temos que utilizar para filtrar, para deixar de lado as coisas negativas e fortalecer as questões positivas. Um outro caso interessante, que muitas vezes é difícil até de pensarmos de uma maneira simples, né? De uma maneira de humildes servidores que possa acontecer, aconteceu com Chico também. Ele, certa feita, ele que não só fazia a caridade através da sua mediunidade, de escrever livros, de atender, mas ele fazia também a caridade material. E ele levava alimentos a uma comunidade muito simples, próximo da onde ele morava. E aí, certa feita, diante das dificuldades materiais, não havia nada para levar. E ele, em oração, pediu auxílio a Bezerra de Menezes para que ele dissesse o que ele deveria fazer. Bezerra de Menezes simplesmente falou assim: encha aí de água o carro e leve água para eles. Você pode fluidificar e dar a eles. Chegando lá, ele explicou a situação e muitos ficaram agradecidos, porque ele tinha, de certa maneira, ido fazer a caridade dele, mesmo não tendo os recursos. Mal ele tinha chegado e feito essa conversa, chegou um caminhão carregado de alimentos, com mais de 1 tonelada, que haviam sido doadas por uma pessoa de São Paulo. E o motorista ainda disse que, chegando lá, ele foi procurar o Chico na casa dele e não encontrou, porque o Chico tinha acabado de sair. E aí um senhor de barbas brancas, que estava à porta, disse aonde encontrá-lo. E falou para ele avisar o Chico que o nome dele era Bezerra de Menezes. Então vejamos aí mais um exemplo de como é importante nós acreditarmos, antes de mais nada, na possibilidade. Pois Deus, como Pai, Ele sabe o que precisamos. E mais do que as soluções, Ele nos dá força para suportarmos as provas e superarmos. Por isso nós temos que procurar nele essa força. Deus não nos tira as pedras do caminho, mas nos ensina, nos dá força para encontrarmos o caminho para retirá-las. Aqueles que têm fé olham e veem essa situação. Então, por exemplo, você tem um problema e de repente uma ideia genial parece lhe ocorrer e você simplesmente fala assim: puxa, se você tem fé, Deus me iluminou e me mostrou esse caminho. Já aquele que não tem fé, olha e fala assim: puxa, que boa ideia que eu tive. Deus não fez nada, mas como eu tive essa ideia e fiz tudo isso sozinho, eu resolvi o problema. Estes são cenários do nosso dia que muitas vezes vivemos na existência, de uma ou de outra maneira. O importante
é nós jamais abandonarmos a vontade de resolver, nos deixando entregar as provas, nos deixando sucumbir diante das provações, seja qual for a sua origem e a prova que estivermos que passar. É importante nos unirmos em sentimento, em palavras honestas do fundo do coração e conversarmos com Deus, preferivelmente em palavras mais do que em pensamento, porque as palavras têm mais força ainda que o pensamento. Por isso, o orar é nós nos religarmos a Deus de verdade, com fé e com amor.